Nosso primeiro bloco está sempre recheado de convidados especiais e pessoas muito interessantes aqui que vai bater um papo de uma temática que eles são especialistas. Eu e Lívia Bailão estamos aqui acompanhando também, né, essa entrevista que hoje vai ser com Raul Lanari. Então a gente está aí já vendo Lívia Bailão online, Raul Lanari também. Primeiro vou falar um oi para a Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Carol, boa tarde para você aí no estúdio, toda a equipe do Sistema Sagres. Boa tarde ao Raul, que gentilmente veio aqui hoje para conversar conosco de um assunto super diferente que nós vamos debater, e a todos que nos acompanham por todos os canais, né, do Sistema Sagres de Comunicação, todas as plataformas. Uma tarde alegre, leve, de muita confiança, com a frequência elevada, né, Carol? Afinal de contas, a gente tem que fazer esse esforço do astral, porque senão a gente não dá conta de chegar até o final da semana. Um beijo para todos, que tenhamos uma ótima tarde. Obrigada, Lívia. É isso aí, empenhados em alimentar essa força sempre, diariamente. E o nosso convidado especial, como eu já disse, é o Raul Lanari. O Raul é consultor da Unesco na área de patrimônio cultural, professor no Departamento de História da UniBH, doutor em História e Culturas Políticas e historiador. Seja bem-vindo, Raul. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Ana Carolina. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer para mim poder debater com vocês, trocar ideias nesse período em que nós temos que ficar reclusos, né? Então que fiquemos em casa, em segurança, mas ainda assim debatendo temas importantes para a nossa contemporaneidade. Então agradeço o convite. Muito obrigada, Raul, por estar aqui conosco. Bom, a gente vai trabalhar então uma temática diferente, né, Lívia? Acho que a gente nunca teve nada parecido em relação ao que o Raul vai poder conversar aqui conosco. O Raul, ele faz parte também de um grupo de pesquisa chamado LUPA, Lugares e Patrimônios. Recentemente teve o colóquio, né, o primeiro colóquio LUPA, que foi organizado ali pela Universidade Federal de Goiás, totalmente online, remoto, com várias temáticas, e todos os pesquisadores que fazem parte também desse grupo de pesquisa que vai estudar um pouquinho sobre questão de patrimônio cultural e muito mais. Eu quero passar a palavra para você, Raul, te perguntando primeiramente, quando a gente tem essa ideia de patrimônio cultural, né, mais ou menos a gente tem esse estereótipo, né, de que é sempre relacionado à arquitetura, a algo, né, alguma cidade que se tornou um patrimônio cultural. Queria que você nos explicasse se é isso mesmo ou se é muito mais, e falasse também desse grupo de pesquisa, né, da importância de se ter um grupo de pesquisa direcionado para esse trabalho. Bom, o tema é muito importante e muito interessante, porque a ideia de patrimônio, como ela surgiu na nossa cultura ocidental, ela vem de meados do século XIX, né, surge na Europa de meados do século XIX, e ela esteve inicialmente sim associada a bens materiais, a construções, a coleções, a bens móveis e imóveis, mas todos eles materiais. E esses bens, então, se transformam em foco de políticas públicas voltadas para a preservação, para a restauração. Então, essas políticas públicas que se consolidam a partir da Europa e a partir de meados do século XIX é que se expandem, se alastram pelo mundo inteiro, especialmente na metade do século XX. Aqui no Brasil foi na primeira metade do século XX, nas décadas de 30 e 40. Então, essa primeira configuração das políticas de patrimônio cultural, elas surgem muito atreladas aos bens materiais, às construções e às coleções, porque a matriz de construção dessas políticas veio tanto da história da arte quanto da arquitetura. Foram dois primeiros aportes muito importantes nas políticas de preservação do patrimônio cultural, por isso mesmo as políticas estiveram mais concentradas nos bens edificados, nas obras de arte e nos bens móveis, como mobiliário, coleções e tudo mais. Então, o desenvolvimento da área do patrimônio cultural até meados do século XX, né, há quem estenda um pouco esse recorte até a década de 70 do século XX, teve sim muito ligado aos bens materiais, só que a partir dos anos 60 e 70, outras abordagens começaram a conviver com essa abordagem mais arquitetônica e artística do patrimônio histórico,
e essas novas abordagens elas tendiam a lançar olhar mais para aspectos antropológicos, culturais, voltados para as permanências históricas e para as novas apropriações dos elementos culturais por comunidades que detinham e detêm esses patrimônios. Então, a partir dos anos 70, e aí o esforço da Unesco, uma organização internacional, um braço da ONU ligado à educação e cultura, né, a ação da Unesco foi muito importante para incorporar essa visão mais antropologizada, né, mais cultural de patrimônio, que passou a envolver não só as edificações, mas também os lugares, e aí lugares não só físicos, mas as formas de interpretação dos lugares, os modos de vida, os ofícios, as celebrações, as formas de expressões, religiosas ou não religiosas. Então, toda essa dimensão intangível daquilo que constitui as identidades e as culturas, passaram a integrar também as políticas de patrimônio, que antigamente eram chamadas de políticas de patrimônio histórico e artístico, e hoje em dia são chamadas de políticas de patrimônio cultural. Então, a própria mudança na nomenclatura do objeto dessas políticas mostra como ampliou-se a visão. E hoje em dia a gente preserva tanto edificações e coleções, bens materiais, quanto bens imateriais, bens intangíveis, celebrações, modos de fazer, ofícios ligados aos antigos mestres, detentores de conhecimentos tradicionais. Então, todas essas práticas que obviamente estão ligadas a certa materialidade, porque produzem algo no mundo, mas que não são só materiais, porque são conhecimentos e tradições, elas são valorizadas pelas políticas de patrimônio. E para além das políticas de patrimônio, também é interessante dizer que, assim, quando nós falamos em patrimônio cultural, muitas vezes a gente olha só para aquilo que é preservado pelas políticas oficiais de patrimônio. E existe aquele patrimônio que não necessariamente é preservado pelas políticas de patrimônio, mas que ele é patrimônio para a comunidade, que manifesta a cultura ali no seu cotidiano. Então, existem patrimônios protegidos e patrimônios não protegidos. Alguns que precisam de apoio para sobreviverem e outros que não precisam de apoio para sobreviverem porque constituem as práticas cotidianas de comunidades estabelecidas no espaço. Então, no caso do nosso grupo de pesquisa, o LUPA, ele surgiu justamente para buscar entender as múltiplas formas de apropriação dos lugares, né, dando origem a modos de vida que geram patrimônios, práticas, bens materiais, coleções, edificações, templos religiosos, monumentos, todas essas manifestações materiais e imateriais do patrimônio, que elas acontecem em lugares. E esses lugares são socialmente construídos, porque diferentes grupos sociais olham de forma diferente para os espaços. Então, um exemplo, pegar um exemplo, uma comunidade tradicional como quilombolas. Quilombolas e povos indígenas também têm uma ligação com o espaço que, em alguma medida, difere da ligação com o espaço de outras comunidades mais voltadas para a produção em massa, para a produção em larga escala. As formas de apropriação do espaço são diferentes porque estão ligadas a valores diferentes. E é justamente essa diferença entre valores que permeia a dinâmica de construção dos lugares. Essa construção ela não é neutra, ela envolve um jogo de forças, então, obviamente, ela envolve tensões políticas, diferenças sociais, né? E é justamente dessas tensões políticas e das diferenças sociais que surgem os lugares. Então, os lugares eles não são só elementos materiais neutros, eles são elementos carregados de disputas e de apropriações simbólicas que levam a um cenário bastante rico quando a gente vai analisar. Então, o objetivo do LUPA é integrar pesquisas que reflitam a partir de diferentes objetos, e por isso mesmo o grupo tem pesquisadores de vários cantos do Brasil. A ideia é abordar diferentes objetos de pesquisa, como bens arqueológicos, bens edificados, práticas, manifestações culturais, entendendo como elas manifestam diferentes interpretações do espaço e como elas são protegidas de diferentes maneiras pelas políticas patrimoniais. Carol, quero fazer uma pergunta para o Raul. Eu estou adorando, Raul, toda essa sua explicação. É uma dimensão nossa que a gente, né, é muito interessante, que a gente se sente ser, se reconhece nesse conjunto de coisas, né? Enfim, tanto aqui no Brasil, nos nossos estados, quanto como país, quando a gente está fora, né? Tudo isso veio me trazendo um monte de coisas. Mas, Raul,
Como é que fica essa questão das políticas voltadas para o patrimônio cultural, num momento agora como esse, em que a saúde parece ser o carro-chefe de todas as... Parece ser, não, está sendo a preocupação maior, o carro-chefe aí de todos os esforços concentrados, recursos, energia mental, intelectual, com essa questão da pandemia. Como que a Unesco, de uma forma macro, e aqui as nossas universidades, você, né, que é um professor, doutor, como aqui no nosso país vocês têm pensado essa questão das políticas voltadas para o patrimônio nesse momento? Bom, é um cenário bastante complexo, porque patrimônio cultural envolve usos dos espaços. E nós estamos com uma série de restrições de circulação que envolvem justamente a não possibilidade de que nós frequentemos esses espaços, de que nós promovamos algumas aglomerações. No caso das celebrações, a aglomeração ela é um aspecto central da prática. Então, algumas restrições recentes às nossas formas de sociabilidade, elas impactaram decisivamente na reprodução das práticas culturais esse ano. Então, num primeiro momento, o grande impacto foi nas comunidades detentoras dos patrimônios. Então, um exemplo que eu posso fornecer é aqui do cenário de Minas Gerais, com o qual estou bastante habituado, uma série de festas religiosas, imagino que em Goiás deve ser muito semelhante, série de festas religiosas que integram os calendários de diferentes comunidades, não puderam acontecer ou tiveram que acontecer de uma maneira completamente, né, adaptada às demandas contingenciais. Então, esse é um primeiro impacto. Determinada configuração tradicional dessas práticas teve que ser alterada. Isso em termos de celebrações, de formas de expressão, de modos de fazer. Então, por exemplo, populações ribeirinhas que trabalham constantemente saindo de casa e tendo que acessar diferentes ambientes, em alguns casos não podem transitar como podiam transitar antes da pandemia. Então, isso envolve sim uma série de restrições. No caso das políticas públicas, qual tem sido, então, o foco de algumas prefeituras, do governo estadual, ou seja, dos poderes públicos ligados às políticas de patrimônio? Primeiro, um foco nas comunidades detentoras desses patrimônios, porque é a partir da existência material dessas comunidades que patrimônios como celebrações, formas de expressão, ofícios podem continuar a existir no tempo. Então, de nada serviria a gente, por exemplo, vamos fazer a festa de qualquer maneira, e colocar a população e os detentores desses bens patrimoniais em risco, em uma situação de risco, colocando em risco a continuidade dessa celebração, porque as pessoas estariam em risco. Então, agora, em grande medida, é preciso dar um passo atrás para dar 2 passos para frente. E isso, obviamente, envolve uma série de dilemas das comunidades tradicionais, porque não é simplesmente não fazer a festa, é você não fazer uma ocasião especial de adoração de determinado santo, né, que você cultua e que você faz uma série de homenagens ao longo do ano inteiro. Então, não é simples assim de cancelar a festa. Então, envolve também uma certa adequação, uma adaptação dos detentores desses saberes tradicionais para que eles consigam fazer algumas coisas nos novos tempos. Mais uma vez, um exemplo que eu posso mencionar para vocês aqui, acontece na cidade aqui de Minas Gerais do Cerro, uma importante cidade colonial aqui de Minas Gerais, e recentemente eles tiveram para fazer a festa de Nossa Senhora do Rosário, uma importante celebração no calendário local. Uma série de restrições foram feitas e por causa dessas restrições, os integrantes da Irmandade do Rosário estão fazendo uma série de lives para transmitir esses conhecimentos tradicionais, né, dos detentores há muitos e muitos anos desses saberes, para que esses saberes possam circular. Então, são formas alternativas que estão sendo encontradas para driblar um pouco as restrições de trânsito da pandemia. No caso dos trabalhadores dessas instituições, eu acho que é também importante de ser mencionado, essas pessoas não estão podendo exercer os seus trabalhos. E isso os torna também, os coloca em uma situação de bastante vulnerabilidade, porque os museus estão fechados, os centros culturais estão fechados. Então, tratando aqui não só de patrimônio, mas de patrimônios, museus, equipamentos culturais, esses profissionais eles passam por sérios problemas hoje em dia, porque em muitos casos os seus contratos de trabalho eles envolvem projetos específicos e esses projetos são interrompidos. Então, há também uma preocupação com a própria sustentabilidade dos profissionais da área, né? E, para além dessas dificuldades, o que as instituições também têm tentado utilizar como forma, um canal de comunicação
com esses públicos do patrimônio são os canais digitais. Então, páginas no Instagram e no Facebook, algumas páginas que envolvem, inclusive, realidade aumentada, onde é possível ter essa interação ainda mais com efeitos de real do tal do patrimônio. Então, hoje em dia, temos que tentar driblar um pouco essas restrições para que a gente possa garantir lá na frente que os usos criativos do patrimônio cultural continuem a existir na nossa sociedade. Com certeza, Carol. Ele falou uma coisa maravilhosa, o Raul, é o dar um passo atrás para um pouco, né? Então precisamos sim recuar. Em Goiás a gente tem a festa do Divino Pai Eterno, que é muito tradicional, é em Trindade, que tem os romeiros, vão a pé, né? Pagando as suas promessas, levando aí suas enfim, muletas, as coisas que eles obtêm as graças, né, e deixam lá em oferta ao divino. Então, tudo isso tá totalmente reconfigurado. Como você disse, é de um outro lugar, mas a fé eu entendo que continua, né, essa coisa, esse elemento aí imaterial, intangível. Acredito que é hora da gente reforçar, né, Carol? Com certeza. E é hora de ter o foco nas comunidades, né? Porque essas comunidades precisam subsistir materialmente. E a partir, então, da segurança de que elas vão subsistir materialmente, é que essas práticas podem continuar no futuro. Raul, queria fazer uma provocação para você, trazer para reflexão aqui. Nas últimas semanas, diversos monumentos relacionados à escravidão, à colonização nos Estados Unidos, foram derrubados, né, pelos manifestantes por conta do movimento antirracista que que teve seu cerne, né, começou lá nos Estados Unidos por conta da morte do George Floyd. E aí desencadeou essas manifestações, né, principalmente direcionadas a esses monumentos, esses patrimônios culturais, né, dos Estados Unidos, mas que estão relacionados à escravatura, à colonização, né? E tem todo essa simbologia e esse significado. Eu queria saber o que você diz a respeito, como que você reflete, né, a respeito dessas manifestações. Olha, a pergunta é ótima, eu acho que ela é super oportuna, e ela é ainda mais oportuna porque ela mostra o poder simbólico do patrimônio cultural e dos monumentos. Se os monumentos eles fossem simplesmente construções que representam algumas figuras para as quais ninguém dá valor nenhum, esse processo de crítica aos monumentos não teria suscitado tanto debate. Então, é muito legal para nós que temos um grupo de pesquisa que reflete justamente sobre as apropriações dos espaços. É muito legal que essa discussão esteja na ordem do dia. Porque, de fato, o que são os monumentos? Vamos refletir assim, o que são os monumentos? Quando surgem os monumentos? Eles surgem lá no Império Romano para que determinados governantes políticos eles marcassem no tecido da cidade, como se eles fizessem inscrições no tecido da cidade, o seu poder no presente. Então, eles queriam afirmar um poder no presente. Esse monumento, quando ele surge lá na sociedade da antiguidade, ele ainda não era um monumento histórico. Ele era um monumento, porque ele afirmava esse poder no presente e ele celebrava uma liderança política, digamos assim, no presente. Ao longo do tempo, né, e com os desdobramentos das construções, né, arquitetônicas da sociedade ocidental, majoritariamente europeia ocidental, essa concepção do que seria o belo em termos de arte foi ganhando contornos mais coesos, por assim dizer, e essa noção de beleza artística e arquitetônica passou, então, a delimitar um determinado modelo de monumento, e esses monumentos, então, começaram a ser construídos em cidades para afirmar poderes políticos no presente, mas também para fazerem menções a personagens do passado que se queria comemorar, e aí entender comemorar como um ato de comemorar, de lembrar junto. Esse ato de lembrar junto, isso especialmente no século XIX, associava-se à emergência dos Estados nacionais. Então, os Estados nacionais, eles legitimavam o seu poder por meio da associação a várias dessas figuras. E nós estamos falando aqui do final do século XIX, de um período em que a Europa ainda era uma potência imperialista pelo mundo. A Inglaterra, por exemplo, era chamada de império onde o sol nunca se põe, porque tinha domínios coloniais nos 4 cantos do planeta. Então, muitos desses monumentos construídos de meados do século XIX até meados do século XX, e por que não dizer até mais para frente, celebram algumas dessas figuras que
para grupos populacionais que hoje em dia, por exemplo, no caso da Europa, descendem das populações coloniais e que são cidadãs europeias, isso causa muita dor. Esses monumentos não representam, ou representam de maneira dolorosa, o que esses grupos sociais passaram no passado e que passam ainda no presente, em certa medida, por meio das hierarquias sociais que, né, atravessam todas as sociedades do planeta. Então, a partir das migrações que aconteceram na Europa, a partir, né, dos anos 2000, com as crises de refugiados do Oriente Médio, tudo isso gerou uma série de tensões envolvendo imigrantes, envolvendo populações que vinham de várias áreas do planeta. E isso, então, questiona uma série de monumentos que existiam lá na Europa e nos Estados Unidos também. Então, esse questionar dos monumentos, ele acaba sendo também um ponto de visibilidade de uma série de tensões sociais que elas existem para além dos monumentos. Então, a retirada ou a quebra dos monumentos, elas, na verdade, elas apontam para tensões sociais mais amplas e que, talvez, assim, quebrar o monumento, pichar o monumento, destruir o monumento, sejam uma ação até efêmera diante daquilo que essas pautas representam como lutas políticas do presente. Então, se por um lado existem aqueles que defendem, né, a agressão, entre aspas, a esses monumentos, pelo fato de que eles perpetuam memórias injustas, por outro lado, tem aqueles que também defendem que os monumentos deveriam ficar lá como uma estratégia para sempre lembrar e, com isso, educar. É um argumento válido com como é que eu poderia dizer, com a seguinte ponderação também. As nossas políticas educacionais voltadas para o patrimônio cultural, então, têm que ser mais efetivas nessa tarefa de educar pelo patrimônio, porque a gente ainda vive uma sociedade com visíveis traços de racismo estrutural, com visíveis traços de diferenças entre os grupos populacionais, e aí que, no nosso caso, a questão das estátuas envolve os bandeirantes, né? Aqueles que realizaram as entradas para o interior do Brasil nos séculos XVI e XVII. E esses bandeirantes, eles aprisionaram indígenas, eles, entre aspas, civilizaram indígenas. E aí, nas palavras do Ailton Krenak, uma das grandes mentes indígenas que escrevem hoje em dia sobre essa perspectiva dos povos indígenas da nossa sociedade, isso representou para eles o início do fim do mundo. Então, é interessante na chave do patrimônio cultural também a gente, por vezes, lançar à luz esse olhar a contrapelo, digamos, olhar em negativo. Qual é o outro lado da moeda? Para que os nossos modos de vida em sociedade, como sociedade fruto da colonização, com uma grande influência europeia, para que os nossos modos de vida se consolidem, quais são os outros modos de vida que têm que ficar ali mais silenciados? Então, é nesse sentido que as estátuas têm sido questionadas hoje em dia, porque existem outros lados das moedas. Então, para todo bandeirante, existe um índio aprisionado. Para todo grande proprietário de fazendas escravistas, existia um negro escravizado, apanhando ou não nas senzalas. Então, esses outros lados é que permitem essa crítica constante aos monumentos. E para nós que estudamos o patrimônio cultural e os usos simbólicos dos lugares, essas disputas pela interpretação dos monumentos, elas são muito naturais de uma sociedade que quer construir elementos que simbolicamente manifestem identidades. Então, não é de hoje que isso acontece. No início dos anos 2000, por exemplo, no debate que envolveu os 500 anos do chamado descobrimento, esse debate foi muito, muito forte entre historiadores, antropólogos, analistas culturais, e agora ele volta num contexto em que nós temos, sim, um acirramento não só no Brasil, mas mundial, de diferenças históricas, não só raciais, mas culturais, econômicas, e que em uma grande crise como a que nós atravessamos hoje em dia ficam ainda mais visíveis. Bacana, Raul, muito obrigada, muito interessante, sim, sua reflexão. Perguntar mais não pode, Carol. Nós já extrapolamos, Lívia. Já passou dos 25 minutos. Não tem nem mais como dar uma apertada. Eu quero agradecer muito a sua participação, Raul. Bacana demais a gente ter esse tipo de reflexão aqui, de bate-papo, que nos traz que nos desperta, na verdade, né? Para falar ainda mais sobre esse assunto, pesquisar mais e estar mais por dentro do que vem acontecendo aqui conosco e com o nosso planeta em geral. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado pelo convite, contem comigo. Obrigada. Obrigada, Lívia. Daqui a pouquinho a gente se vê mais. Eu vou então chamar um breve intervalo e a gente volta já já.